E hoje eu vou começar um novo ensinamento, que é só uma continuação do que eu já venho ensinando. Vou falar sobre as 3 melhores perguntas que você pode fazer na sua vida. Só se você estiver confuso, incomodado ou indeciso. Se você não se encontra nessas categorias, verifique o seu pulso e assista a outra coisa. Mas se você tem feito perguntas ultimamente, mas as respostas demoram a chegar, Deus tem uma palavra para você. E vamos começar esse novo ensinamento hoje. E para apresentar para você, eu quero mostrar também um vídeo que eu fiz com a Abby. Quando eu disse para ela qual seria o meu próximo sermão, eu gravei a reação dela no meu telefone. Dá uma olhada nisso. Minha nova série de mensagens. Vic, tá no controle? Vic, tá no controle? Vic, tá no controle? Lê de novo. Você tá no controle? Você tá no controle? O que você achou? Meu Deus! Curtiu? Meu Deus, muito legal! Muito legal. Coloca na tela, vamos lá. Você está no controle. Porque a gente tem ponderado isso ultimamente. Você é honesto? Você não fala assim, você não pergunta pra Deus se ele tá no controle, com medo dele mandar um raio, um pneu furado, ou talvez uma hemorroida, algo assim. Você não diz, Deus, o Senhor tá no controle? Você só secretamente, pensa meio que, Senhor, o Senhor continua no trono, eles não te expulsaram, porque você acaba perguntando, e mesmo que a gente, na real, não fale essas palavras, a pergunta da qual vamos falar hoje é, você está no controle? Eu quero escrever exatamente assim como está na tela. Põe na tela mais uma vez. Você está, porque foi assim que o Senhor me revelou. Eu peguei meu telefone e fiz uma lista de perguntas ali. Eu pensei, quais seriam as melhores perguntas na Bíblia? Porque eu entrei nessa trajetória de perceber, presta atenção nisso, fazer progresso no seu relacionamento com Deus normalmente parece ter menos respostas e melhores perguntas. E como eu sei que eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus? Normalmente, você sabe que está crescendo no seu relacionamento com Deus e amadurecendo neste mundo quando você tem menos respostas e melhores perguntas. Então, o modo que eu quero mostrar para vocês mais uma vez, eu escrevi assim, você está no controle. Em inglês quer dizer correr. E o Senhor me mostrou que há 3 perguntas que estão correndo lá no fundo da nossa mente o tempo todo. E elas determinam ou motivam o seu estado mental. E para chegar lá, a gente vai ter que voltar até a prisão onde Paulo escreveu aos Filipenses. E eu não sei qual é o meu livro favorito da Bíblia, já que estamos falando de perguntas, eu já perguntei qual é o seu livro favorito da Bíblia. Eu não sei qual é o meu livro favorito, não sei se você deveria ter um livro favorito, mas o mais funcional para mim nos últimos anos tem sido o livro de Filipenses. De todos os 4 capítulos de Filipenses, o capítulo mais funcional, ou seja, o que tem funcionado para mim. O que tem funcionado para mim. Quando eu fiquei sem respostas, ele me ajudou muito em minhas perguntas. Eu vou te mostrar 3 perguntas, vamos falar sobre todas hoje. Mas vamos ver 3 perguntas que estão controlando a sua vida. Então, quando eu fiz a pergunta, você está no controle? Você pensou, não, Deus está no controle, vamos para casa, vamos pegar um almoço e tudo mais. Mas, você sabe que Deus está no controle? Sabe, né? Você pensou, isso é uma pegadinha. Sim, é isso mesmo. Porque o que eu quero saber é, se Deus está no controle, por que então alguém estaria acima do peso? Se Deus está no controle porque alguém tem vício, se Deus está no controle porque alguém sofre abusos. Você também pensa nisso, só não pergunta. Não pergunta porque você tem medo, porque acha que Deus é inseguro com você, que se perguntar não vai ter a resposta, mas Deus tem a resposta e não se intimida com suas perguntas. O que insulta a Deus é quando você pensa que ele é bem pequeno, que tem um ego grande, que não suporta as suas perguntas. Quando você pensa sobre essa pergunta, eu estou empolgado para compartilhar isso, porque eu acredito que enquanto avançamos, vai ser uma daquelas séries, eu quero que todas as 3 semanas, acho que vai ser 3 semanas, talvez 2, talvez 4, talvez leve até
o final do ano, mas quando eu comecei a fazer a pergunta, o Senhor está no controle, Deus? Eu percebi que é uma resposta complicada. Sim, Ele é soberano. Como Ele pode ser tão soberano e eu me sentir tão preso? Como Ele pode ser tão soberano e alguém sofrer tanto? Como Ele pode ser tão soberano e alguém sofrer por tanto tempo? É claro que eu não sou tão confiante da minha capacidade profissional para responder, por isso vamos ouvir Paulo em alguns minutos, mas perceba que Deus, talvez eu possa falar assim, a primeira coisa para anotar: Deus está sempre no controle, mas nem sempre Ele toma o controle. Deus está sempre no controle, mas Ele nem sempre toma o controle. É tipo quando eu engordei 25 quilos nos primeiros 18 meses de casado. Deus nunca tirou nenhum macarrão do meu prato. Ele deixou eu comer quanto macarrão eu quisesse comer. E eu tava pensando em comida, já falei isso algumas vezes porque eu tô com muita fome no momento, pra ser honesto. Mas o real motivo de eu falar nisso foi o controle de quantidade, certo? Tipo, Deus não vai controlar a quantidade de comida que você come. Ou a quantidade de notícias que você consome. Você tá pronto? Ele não vai controlar a quantidade de Bíblia que você lê. Deus vai deixar você assistir o tanto de episódios que você quiser ver da sua série favorita, não importa qual. Ele vai deixar você assistir todos os episódios e não ler a sua Bíblia nenhuma vez. Deus vai deixar você assistir. Deus vai deixar você olhar o Instagram até você vomitar fotos de férias de outras pessoas. Ele não vai parar você. Ele tá no controle, mas não vai te impedir de olhar o Instagram. Eu me lembro da primeira vez, eu me senti tão idiota. O Instagram me disse: você já viu tudo. Eu pensei, cara, o Facebook tá tentando me salvar. Eles tiveram que me dizer legalmente que eu já tinha visto toda aquela porcaria. Então Deus não vai te impedir de olhar. Deus não vai. Então Deus está sempre no controle. E eu sou grato. Mas nem sempre Ele toma o controle. Não é isso que nós queremos. É tipo um Deus controle remoto. A quem podemos dizer o que fazer com outras pessoas. É que lá do céu Ele vai fazer com que todo mundo faça exatamente o que queremos. Ele não é um Deus controle remoto. Ele é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós, para que o Espírito dele pudesse viver em nós. E talvez eu possa ilustrar dessa maneira para todo mundo que está confuso, inseguro, como Paulo estava na prisão. Eu cheguei mais cedo e disse: vamos mostrar com as câmeras, para mostrar a ideia de você estar no controle. No templo hoje, temos 8 câmeras. Talvez mais. Não sei quantas câmeras escondidas nós temos. Câmeras de segurança, mas eu acho que tem 8. Para essa mensagem chegar em alta definição, alta fidelidade, que a palavra de Deus chegue claramente, né? Mas digamos que a forma que funciona é que temos várias câmeras para olhar. E funciona assim: aqui é a câmera 1, e acho que é o Bowser que está nela. Oi, Bowser. Ele tá de folga de jogar martelos no Mario para operar a câmera. Jay Browser, pessoal. Ela chama a câmera 1, não sei se chama a câmera 1 porque é a mais importante, mas ela está bem ali. E se colocarem o texto da Bíblia eu posso ler e é ótimo, certo? Então essa é a câmera 1, certo? E aqui desse lado, nessa câmera, é a câmera 4 ou 5, não importa, não sei. A questão é, quem está operando essa hoje? Abraham, ok. Abraham. E o Abraham está... Ele está aqui, e se eu for para essa câmera, e você pode me ver agora, eu estou olhando para a câmera. E dessa forma, Deus me deu como uma imagem para simplificar sobre o que vamos falar nas próximas semanas. Se a câmera do Abraham sair do foco, por favor, deixa ela embaçada rapidinho. Porque às vezes acontece porque eu me mexo bastante e essas coisas, eles precisam focalizar a câmera, certo? Ok. Então você não pode me ver direito e aí distrai você e você fala: uau, isso tá horrível. Eu tava dando dízimo no Elevation, mas agora eu vou dizimar em outro lugar. Eles não investem em equipamento, então eu, é tipo... Bowser, eu tô olhando pra essa câmera, mas nada muda. O que você precisa entender é...
Ele está atrás da câmera, mas ele não está controlando a câmera. E mais ainda, eu vou voltar para cá onde está embaçado. Você não consegue ver direito como está a sua vida agora, como estão seus planos agora, como está o seu futuro agora. Ou como algumas coisas nos Estados Unidos estão nesse momento, ou o que Deus está fazendo no mundo nesse momento. Eu me senti assim por um tempo. Então, o Bowser está na câmera 1, e eu falo, Bowser, vamos lá, faz o seu trabalho. Eu estou olhando para sua câmera, liga essa câmera aí. Mas ele não pode controlar essa câmera. Essa câmera é controlada de outra sala. O nome da sala é Sala de Controle. Na sala de controle tem alguém chamada Chelsea. A Chelsea tem um headphone e o Bowser não tem autoridade para trocar para aquela câmera sem que a Chelsea diga essa palavra. Assuma. Quando a Chelsea diz assuma, aí eu entro no foco. Então, ele está na câmera, mas ele não pode controlar a câmera. Então, se eu estiver aqui, embaça de novo, deixa bem embaçado, Abraham. Bem embaçado, embaçado. Eu venho aqui e digo, vamos lá, Bowser, faça o seu trabalho. Vamos, Bowser, qual é o problema? Qual é, Bowser? Você tá distraído? Vamos lá, Bowser, você dormiu, esqueceu de vir? Vamos lá, Bowser, vamos lá, Bowser. Eu posso gritar com ele o quanto eu quiser, mas ele não está controlando a câmera. Até que a Chelsea diga, presta atenção, assuma. E Deus diz, você pode ficar num estado de confusão, deixa embaçado, Abraham, o quanto você quiser e pode reclamar de mim o quanto quiser, mas Deus diz, olha, Deus pode te dar uma promessa, mas até que você assuma, Deus pode te dar paz, mas você não verá claramente até você assumir. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo hoje, eu te dei redenção, restauração e propósito. Mas você precisa assumir. Você está no controle? Então tem 3 perguntas em Filipenses 1, que eu acho que vai nos ajudar com o nosso foco. Para mim, nos últimos 6 meses, o foco tem sido uma questão de sobrevivência. Na primeira semana da pandemia global, eu tinha vários noticiários ligados. Eu tive que desligá-los. Porque eu percebi que se eu continuasse assistindo às notícias, eu não seria capaz de pregar as boas novas, o Evangelho. E eu estou falando das notícias de última hora, porque elas vão destruir a sua mente. Então, Paulo vai falar conosco hoje em uma situação onde parece que Deus talvez não está no controle. Você está no controle, Deus? Porque aqui estou eu na prisão. E o Senhor é soberano. Mas eu estou aqui preso. Então, isso me ajudou muito. Orem por mim para que eu possa ler tudo sem interrupções. Quantos aí acham que Deus vai me dar força de vontade para eu ler todos os 14 versículos sem parar para fazer comentários? Vocês não, eu vou provar o contrário. Ok, quantos no chat acreditam em mim? Escreveu, acredito em você, pastor, não ligo para as outras pessoas. Demita todos, demita a sua equipe, acreditamos em você. Acredite no Steve. Vamos lá. Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãs e irmãs, que aquilo que aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, ele não... Ok. Só um. Ele não tá focado na resistência, ele tá focado nos resultados. Ele não tornou-se evidente. Abraham, ele não tornou-se, assuma, evidente. Tornou-se evidente. A situação está incerta, mas o meu propósito está claro. Toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação, a palavra, as boas novas, as palavras, as boas novas, com destemor. É verdade, alguém diga fato.
que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, eu já te dei a primeira pergunta, e são 3, e eu já te dei a primeira, agora tenta achar as 3. 2 estão aí no texto e uma é implícita. Ele diz, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Eu me alegro no meu roupão de banho assistindo o culto aqui na minha sala e vou continuar a me alegrar. Vou me alegrar sem emprego ou trabalhando menos horas. Vou me alegrar mesmo que eu acorde no meio da noite, bem no meio de um ataque de pânico. Vou orar ao Senhor até voltar a dormir. Vou respirar até me acalmar. Vou continuar me alegrando, pois sei que graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, o que aconteceu resultará em minha libertação. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também Cristo agora será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher, estou pressionado. Dos 2 lados. Quero partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, convencido disso. Sei que vou permanecer. E continuarei com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Não é engraçado o que ele chama de progresso enquanto ele está na prisão? Ele deve estar medindo alguma coisa. Ele deve estar fazendo uma pergunta diferente. E ele não dá nenhuma resposta para o que eles pediram. Porque eu vou dizer o que eles queriam saber. Quando é que você vai sair? Paulo. A igreja de Filipos parece suas crianças no carro. Tudo que eles querem saber é, a gente já chegou lá? Quantos aí acham que essa é a segunda pergunta mais irritante que seus filhos fazem? E qual seria a primeira? Para mim, a gente precisa fazer? Eu tenho que fazer? Eu sinto o Espírito dando um tapa na sua boca quando eu tenho que tirar as louças da máquina de lavar, certo? Não, você não precisa. Eu arranco a máquina de lavar louças, jogo no quintal, e aí você vai ter que lavar tudo à mão, e então, depois disso, sua mãe vai cozinhar só pra mim e você vai ficar vendo. Você não precisa. Eu costumava odiar quando alguém da equipe dizia, a gente precisa vir? É sério, a gente precisa vir pro culto de sábado à noite? Sabe, Deus às vezes precisa tirar alguma coisa por um longo tempo para que você dê o valor que merece. Eles diziam, eu preciso estar lá, agora deixa eu ir, Senhor, eu posso ir. Então isso acontece na nossa vida. Então, o Senhor estava me dizendo que às vezes eu faço algumas perguntas ruins. Perguntas que Ele não quer que eu saiba. A minha mãe sempre dizia, se eu quisesse que você soubesse, eu teria dito. E a forma como Paulo começa o texto, volta no versículo 12, rapidão, ele diz, eu quero que vocês saibam. Mas ele não disse o que eles queriam saber. Quando você vai sair? Mas diz o que eles não queriam saber. Deus é assim. Ele diz o que Ele quer que você saiba. Deus controla o fluxo de informações das nossas vidas. Ele não tem como nos dar nenhuma explicação para tudo. Meus améns estão ficando fraquinhos. Os meus améns estão ficando fraquinhos. Os meus améns estão ficando calados agora. Eu sinto que tenho que pregar isso pra Dina. Dina, eu pedi especificamente que você ficasse no palco hoje. Porque eu estava vendo você adorando outro dia e percebi que você é o exemplo de uma pessoa que nunca pede pra ficar nos holofotes. Isso me abençoa. Me abençoa porque muitos cantores querem saber quando eu vou cantar, quando eu vou estar ali. É uma pergunta boba. Eu percebi que a melhor pergunta não é quando eu vou receber o crédito. É para que Deus está me chamando. Agora,
quando Deus não te dá uma resposta, quantos estão esperando por uma resposta de Deus sobre alguma coisa na sua vida nesse momento? Certo? Se Ele não te der a resposta, peça uma pergunta melhor. Quer um exemplo disso? Quando Moisés perguntou a Deus, em Êxodo capítulo 4, versículo 1, lembra que ele foi chamado por Deus? Nós falamos sobre Moisés há algumas semanas e eu terminei o sermão falando de Moisés. Que se Deus te chamou para fazer, a prova que você é capaz é Ele ter te chamado, porque não vai te chamar para fazer nada que não tenha te capacitado. Só estou te lembrando disso. Mas você lembra qual foi a primeira vez que Moisés perguntou? Ele disse, e se eles não acreditarem em mim? Ele está falando dos israelitas. Vamos isolar essas 3 palavras. E se eles... Certo. Essa é a pergunta ruim. Toda vez que a sua pergunta envolve outras pessoas, está fora do seu domínio e do seu controle absoluto. E se eles, não importa o que você diga depois, se você não pode controlar. E se eles, é a pergunta ruim. Então veja o que Deus faz. Ele responde a pergunta de Moisés com outra pergunta, mas é um upgrade. Quando eu vi isso eu gritei, estão prontos? Moisés disse, e se eles? Olha o versículo 2. O Senhor disse a ele, o que é isso? Então, vamos lá. Moisés disse, e se eles? Deus disse, o que é isso? Moisés está perguntando por algo que ele não pode controlar. Ele está perguntando sobre um cenário hipotético que envolve os outros. E Deus diz, o que é isso? O que é isso na sua mão? Deus vai sempre apontar para algo que esteja na sua mão. E quanto mais as suas perguntas giram em torno de situações hipotéticas, que ainda não aconteceram, talvez não aconteçam, mais tempo você fica sem uma resposta que você confunde com a ausência de Deus. Mas Deus faz uma pergunta melhor, não é e se eles, é o que é isso? Quando você foca no que Deus está te dando, eu adoro isso. Eu passei tanto tempo fazendo a pergunta, e se eles, ou e se aquilo, ou se isso, ou se aquilo, mas Deus diz, eu já te dei aquilo, não importa o que eles façam. Beleza. Esse é um exemplo do que eu estou falando. O poder de uma pergunta melhor. Então a prova do meu progresso, do meu relacionamento com Deus é menos respostas, melhores perguntas. As 3 perguntas que estão sempre girando a sua mente são: o que importa? O que significa? E qual eu devo escolher? Todas as 3 estão no texto. Vou ser honesto com vocês, a primeira me pegou de surpresa. Quando eu estava cuidando da minha vida, pregando Filipenses 1. Eu estava em pé nesse palco e nunca vou esquecer. Eu estava aqui nesse palco e não tinha estudado para isso nem nada. Eu só estava lendo. Sabe, tem muita coisa boa no livro de Filipenses. Alguns versículos bem famosos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Esse é um ótimo versículo. Um que lemos, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que tal esse? Lhe dê um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses são os versículos famosos de Filipenses, eles são ótimos. Eu sempre achei que esses fossem os versículos mais importantes do livro de Filipenses. E tem alguns que você conhece. Você sabe os versículos? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Quantas vezes já ouviu isso na véspera de ano novo? Algo tipo, esqueço do que ficou para trás e avanço para o que está adiante. Você sabe, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Grandes versículos de Filipenses. Deus suprirá todas as necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu adoro esses versículos. O que saltou e me marcou foi o versículo de 18, que é o versículo 18 do capítulo 1, onde Paulo diz, mas o que importa? E o Senhor me parou bem no meio do meu sermão, eu estava indo ler outro versículo, e Deus disse, pare aí mesmo. Se você fizer a pergunta errada, nada mais importa. Então, o que é que importa? E se avançarmos um pouco até o verso 22,
Paulo diz: caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, o que significa? Então, ele faz uma pergunta que você acha que ele não estaria numa posição de fazer. Qual eu devo escolher? Eu adoro, porque Paulo é muito controlador e eu também sou. Eu quase chamei essa mensagem, talvez eu coloque na miniatura para atrair algumas pessoas e elas serem salvas no canal do YouTube, mas eu quase chamei de confissões de um controlador. Eu tô lendo Filipenses, correndo os versículos e penso, Paulo está tão acostumado a dar ordens. Ele não percebe que ele não vai estar no comando dessa vez. Tipo, eu andei pensando, acho melhor eu ficar por aqui. César é quem vai decidir isso aí, meu amigo. Ele, não. É a pergunta errada. Eu não estou falando sobre se eu vou sair ou não vou dessa situação. Eu estou falando do que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Então, no momento que você toma o controle para fazer essas 3 perguntas, e mais uma vez, o que eu devo, e você tem que falar com um pouco mais de finesse para dar mais autoridade. O que eu devo escolher? Eu tô dizendo, Deus não controla tudo. Ele te dá escolhas. A Holly disse a semana passada que a palavra regozijar aparece no livro de Filipenses, tipo, quantas vezes? Vocês lembram? 16 vezes. Gozo, regozijo. Então eu achei que o tema do livro de Filipenses fosse alegria, mas na real eu descobri que é liberdade. Que ele continua no controle da situação da alma dele, embora ele não possa mudar nada quanto à circunstância. E o Senhor me mandou pregar isso porque essas 3 perguntas conduzem a uma vida em uma sala dos fundos. Em uma sala dos fundos. Então o que está aparecendo na tela agora é porque tem alguém atrás da câmera. Mas quem está atrás da câmera não está no controle dela, ok? E não começa onde você vê. Você vê na tela, mas não começa na tela. A câmera precisa captar a mensagem e transmiti-la. Mas ele não a controla. E a forma como o Senhor me mostrou isso foi tipo, esses são seus sentimentos, seu estado mental, seus pensamentos. Então, Bowser, você não é Deus nessa analogia, só os meus pensamentos. E a Chelsea são as minhas perguntas. Cada pensamento que eu tive começou com uma pergunta. Se eu fizer uma pergunta ruim, e essa é a pior pergunta, o que tem de errado comigo? Essa deve ser a pergunta feita com mais frequência. Se fizerem uma lobotomia das perguntas do Steven Furtick, as que eu fiz para mim mesmo, aparece diversas vezes o que é de errado com você. Qual o seu problema? Eu vou dizer o que acontece quando você faz essa pergunta, tudo bem? Essa pergunta vai atrair 1 milhão de respostas. Porque o diabo já tem uma lista pronta. Oh, meu Deus, é a pergunta mais magnética do universo. Na hora que você diz, o que tem de errado comigo? Vão aparecer todos os demônios desde que você teve consciência. E eles vão fazer uma fila com uma lista. O que tem de errado com você? Onde quer que eu comece? Tá, vamos começar aqui com a aparência física, sim. Bom, vamos lá, tem algo assim também. A lista tem isso, tem aquilo, vamos lá, também tem isso. É uma pergunta errada. Quantos são como eu? O que há de errado comigo? Qual é o meu problema? Como eu pude ser tão estúpido, tão estúpido, tão estúpido, tão estúpido, tão estúpido? E o diabo diz, eu posso dizer como você é estúpido, seu pai era estúpido. Sabe, tipo, o diabo tem uma lista e ele vai te mostrar todas as coisas desde a sua genética, a sua aparência, exatamente tudo, ele vai mostrar tudo, mas as suas perguntas comandam a integridade dos seus pensamentos. Então quando Paulo pergunta em Filipenses 1,18, o que importa? Ele está apontando a direção dos pensamentos dele, ao controlar o foco das prioridades dele. O que importa? O que importa? Neste caso ele está falando de pessoas que
estão usando a sua situação singular e vulnerável como apóstolo preso para capitalizar na situação, sabe? Mas ele diz, não importa. Eu digo, importa sim. Importa sim porque tem algo em mim que sempre quer. Bom, eu me ofereço com facilidade. Eu tô abrindo o coração, sendo sincero, porque é fácil pregar quando eu não tô aqui escondendo coisas de vocês. Então, eu me ofendo com facilidade. E eu descobri que ofensas bloqueiam o meu fluxo. Eu não gosto. Eu queria trocar uma ideia com Paulo mais cedo. Porque ele poderia economizar muito tempo se ele me ensinasse que a opinião humana não importa tanto quanto eu acho. E isso muda com o passar dos anos, né? Quando você tá no fundamental, essa é uma grande pergunta. Tipo assim, desde suas roupas até o que você diz ou não diz, como eu me encaixo? Então, veja isso. Você vai se inscrever na faculdade e eles te ensinam a pôr coisas na inscrição para que você se destaque. Tipo, eu sei lá, eu não sei o que fazer. As perguntas mudam, né? Quando eu comecei a igreja era tipo, como eu posso atrair as pessoas? Certo? As pessoas começaram a vir, mudou pra, como eu posso continuar fazendo isso e não decepcionar todo mundo? As perguntas estão mudando, mas quero que você note que antes que ele entre em o que significa, porque eu tô passando por isso, onde Deus está na minha situação, ou Deus, o que eu devo fazer, a primeira pergunta é, o que importa? O que importa? Eu fico tão distraído. Eu fico tão distraído, meu foco fica tão perdido, que acaba ficando difícil pra mim olhar ao meu redor enquanto eu prego. Porque se alguém se parece, eu lembro de uma vez que o cara parecia bravo enquanto eu tava pregando. Isso me deixou num baita clima de raiva. Eu comecei a citar versículos sobre ira, julgamento, segunda morte, nem sabia que eu conhecia tantos, mas continuei citando. E alguém me disse mais tarde que aquele homem estava passando por um divórcio. E me contaram que ele estava passando por um divórcio, então eu interpretei mal a situação, porque eu estava fazendo a pergunta errada. Porque eu olhava pra ele e pensava, por que ele me odeia? Mas na real ele odiava a situação. Mas eu fiz a pergunta errada, eu comecei com eles. Por que eles? Por que eles? Por que eles sempre? Você sabe que a pergunta é ruim quando inclui a palavra sempre. Porque eles sempre, eles nem sempre, ninguém sempre faz. Minha teologia é melhor que a minha gramática. Ninguém é sempre nada. Então a pergunta começa com o que importa. E você tem que escrever essa frase. Decida as suas distrações. Decida as suas distrações. Perceber que nesse momento, nesse momento a única coisa que importa pra mim é que você se conecte com Deus e receba a palavra que Ele tem pra você. Eu faço qualquer coisa para transmiti-la. Faço truques com câmeras, ângulos com câmeras, corro pra tela, eu faço qualquer coisa para transmiti-la. Porque eu já passei desse ponto no meu ministério de achar que o objetivo é impressionar. O objetivo não é eu impressionar você, é te conectar com o céu. Se eu te conectar com o céu, o ministério vai fluir de mim e todas as suas necessidades serão supridas. Mas leva um tempo para descobrir o que importa. E normalmente você não percebe o quanto importa até que já tenha acontecido. E isso é triste. Você acha que a coisa errada importa até que tenha acabado e você perceba que não era tão importante. Realmente não era tão importante. Então, estou pedindo a Deus para me ajudar a decidir antecipadamente quais são minhas distrações. E Paulo me ensinou isso. Nem toda interrupção é uma distração. Se lembre que esse é o apóstolo que estava levando o evangelho para o mundo, plantando igrejas, e então todo esse progresso parou, aparentemente. Paulo disse, na verdade, o evangelho está seguindo adiante. Ele decidiu o que importa. E você? Ou você terceirizou as suas prioridades para um mundo quebrado, que não sabe o que é torto, o que é direito, o que é certo, o que é errado? O que importa? O que importa? Eu gostaria de ter falado com Paulo mais cedo. Seria muito bom. Eu não teria tentado buscar pessoas para fazer elas gostar de mim. Eu teria percebido que, na verdade, o que importa não é o que elas pensam de mim.
Se eu tivesse falado com Paulo mais cedo, eu poderia ter percebido que a opinião humana não é nada comparada com o selo divino. Quando Deus põe o selo de propriedade em você, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, dizer o que quiserem. Eu tô dizendo, eu deveria ter trocado uma ideia com Paulo mais cedo, porque eu não sabia, e porque eu não sabia, eu fiquei mesquinho. Fiquei com ciúmes, fiquei ansioso, fiquei preocupado. Eu pensei, ai meu Deus, sabe? Quanto se tivéssemos falado com Paulo antes de começarmos a igreja, quanto tempo teríamos economizado sem se preocupar com coisas que não importam? Eu fiquei possesso por esse versículo há alguns anos. Eu fiz pulseiras para toda a igreja. Em vez de OQJF, eu fiz OQI. O que importa? Mas quer saber? Não é o que está na pulseira, mas o que está na sua mente, nos seus pensamentos. E eu continuo perguntando: isso realmente importa? Isso realmente importa? Alguém me disse que eu deveria fazer o teste do dia e da década. Eu perguntei como seria isso e disseram: bom, se não se importar em um dia ou em uma década, não se preocupe. Isso não ajudou muito, mas veja o que me ajudou. Eu não entendi o que eles estavam tentando dizer. Mas olha o que me ajudou. Eu tive alguns flashbacks de algumas coisas que me frustraram. Pra valer. Coisas que me deixaram com muito medo e nunca aconteceram. Enquanto eu tinha esses flashbacks, percebia a fidelidade de Deus. Foi um exercício pra mim. Foi um exercício em fazer uma pergunta melhor. A pergunta, o que importa, elimina 95% dos meus pedidos de oração. Bem assim. Só perguntar a Deus, me dê suas prioridades. Ele vai direcionar os meus recursos, mas vai começar com uma pergunta esclarecedora. Deixa embaçado aí, Abraham. Vamos lá, Abraham. Vocês lembram de Abraão e Sara na Bíblia? Isso é uma loucura. Em Gênesis 18, Sara estava rindo porque Deus disse que ela teria um bebê. Isso está em Gênesis 18:12. E diz que Sara riu consigo mesma. Então, ela não fez kkk. Ela fez um RCM. Tá vendo aí no texto? Ela riu consigo mesma. E olha o que ela diz: depois de estar velha e o meu senhor idoso, ainda terei esse prazer. Eu não vejo como isso pode acontecer. Mas o Senhor disse: Abraão, assuma. Porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Agora vem a melhor pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Viu como isso esclarece tudo? Você não precisa ter uma resposta. Você precisa parar de se preocupar com coisas idiotas. Ei! Porque eu posso me preocupar com coisas idiotas. Tipo, como e quando, o que eles vão dizer e o que eles... Isso é o que Paulo está dizendo, que não importa qual seja o motivo deles, o que importa é o propósito de Deus. Se o propósito de Deus na minha vida está sendo cumprido, não importa. Estou sentindo alguma coisa. Diga, tenho muitos propósitos para ser mesquinho. Eu tenho muitos propósitos para ser mesquinho. Tenho propósitos demais para ser mesquinho. E ainda tem mais coisas. Estão prontos? Ele diz, eu fui colocado aqui para a defesa do Evangelho. Vamos falar sobre essa frase. Quem colocou essa mesa aqui? Você nem imagina. Por que ela foi colocada aqui? Isso é o que é importante. Foi colocada aqui para que eu pudesse pregar. Então, escreva isso aí. Quem colocou aqui não é tão importante quanto o porquê ela foi colocada. Quando Paulo diz, eu fui colocado aqui para a defesa do Evangelho, ele poderia facilmente ter se perdido. Fui colocado aqui por César, porque Roma é pura perversão. Mas ele não disse nada disso. Ele disse, Roma pode ser o motivo de eu estar aqui do ponto de vista humano. Isso é para qualquer um que esteja imaginando. Por que aconteceu isso ou aquilo? Essa é a pergunta ruim. A melhor pergunta é, Deus, o que está fazendo na minha vida agora? E não quanto tempo o Senhor vai me deixar aqui. Viram que Paulo não disse isso nenhuma vez? Quanto tempo Deus vai me deixar aqui? Em vez disso, ele fez a pergunta, por que é que eu fui colocado aqui? Eu imagino o que aconteceria se você perguntasse isso sobre a sua vida. Por que eu fui colocado aqui? Não quem me colocou aqui. Isso vai te deixar irritado, porque vai começar a culpar as pessoas.
Vai começar a culpar as pessoas que não te apoiaram. Vai culpar as pessoas que não te encorajaram, culpar as pessoas que deveriam estar do seu lado. Mas porque você foi colocado aqui, importa mais do que quem colocou você aqui. Eu não sei, mas eu tô sentindo que Deus está ungindo essa mensagem. Deus disse, põe um emoji do e daí aí no chat. Ele disse, esse é o emoji oficial do céu sobre a maioria das coisas que te deixam estressado. O Senhor disse, eu preciso que você faça uma lista, não uma lista de desejos, uma lista do não me importa. Tipo uma lista de, eu vou parar de me preocupar com isso para ter o foco naquilo. Porque eu não posso me preocupar com tudo. Você sabe disso, né? Você não foi programado para se preocupar com tudo. Se você não assistir os noticiários, como você vai ficar informado? A minha sanidade importa mais do que a minha informação. Fale comigo, assento dos fundos. Fale comigo, assento dos fundos. Eu vou dizer outra coisa que a Holly disse semana passada. Ela disse, você está querendo provar o seu ponto ou está tentando manter o relacionamento? Paulo disse, não importa o motivo deles, o que importa é a missão de Deus. Então você tem que decidir a sua vida. Tem que decidir o que vai importar para você. O que vai importar para você nestes dias, o que vai importar para você nesse momento. E talvez você tenha que voltar umas 1000 vezes. Eu estou dizendo, às vezes eu tenho que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho um telefone daqueles de flip, não de teclado lateral, nem de tela grande, nada disso. Telefone de flip, porque às vezes eu não consigo me importar e processar tudo ao mesmo tempo. Porque para mim importa mais estar disponível para Deus do que acessível para todos os demais. Então eu não posso me preocupar com tudo o que importa. As pessoas às vezes me perguntam coisas como, você ouviu o que eles disseram? Eu digo não. Eles falam, quer saber? Não. Eu ouvi isso sobre você e tal, tá? Eu não quero ouvir. Ctrl, Alt, deleta. Ctrl, Alt, deleta. Esse é um comando espiritual, certo? Ctrl, Alt, deleta. Então eu preciso trocar algumas prioridades se eu vou ficar esperando recursos de Deus. Eles estão conectados. Quando Paulo disse, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, que o que aconteceu comigo resultará na minha libertação. Isso não acontece, a não ser que ele responda corretamente a pergunta. O que importa? O que importa? As coisas idiotas. Isso me libertou, porque eu pensava, eu estava me envergonhando, eu pensava, irmão, eu disse isso, eu disse aquilo, que vergonha. Eles não se importam. As pessoas estão prestando tanta atenção em si mesmas que não se importam se você pronunciou mal ou se disse algo errado. É verdade. A melhor maneira de você deixar de ser egocêntrico é percebendo como todos os outros são egocêntricos. Eles saem pensando, meu Deus, eu não acredito que disse isso. Como se eles fossem para casa estudar as escrituras do que você disse. O que importa? Numa semana eu preguei e minha camisa estava desabotoada e eu não percebi que ela estava desabotoada. E eu fiquei estressado com isso por 3 dias. Como se a polícia do botão estivesse assistindo o meu YouTube. Consegue imaginar que idiotice? Eu tô aqui pregando a Bíblia, dizendo às pessoas que Jesus Cristo é Senhor e soberano, e fico encucado com um botão. Vocês estão parecendo muito críticos. Aposto que já ficaram encucados com alguma coisa. Então, Deus disse que Ele não vai controlar tudo. Ele não vai controlar suas prioridades. Você vai. Você vai decidir o que importa para você. O que importa? O que importa? Tudo mais é distração, sabia? Não importa. Tô transbordando de coisas para dizer sobre isso. Mas seria uma irresponsabilidade minha não dizer que isso pode servir nos 2 sentidos. Porque assim como você se preocupa demais com algumas coisas, tem outras coisas com as quais não se preocupa tanto. Como para Paulo tava
estava claro. Lembra, ele disse: está claro que o que importa é que Cristo seja pregado. Boas novas, evangelho, propósito, todas essas coisas. Bom, acho que se o diabo não pode distrair você, ele vai te desencorajar. Acho que para ele não importa como ele te derrube, ele só não quer que você saiba por que está aqui. Nos meus estudos da Bíblia, a atitude de Paulo me lembra um pouco a de outro profeta do Velho Testamento, chamado Elias. Ele era um cara poderoso, mas eu acho que ele era muito inseguro. E acho isso porque se manifestou quando ele tendia a se sair bem em público, mas ele teve conversas problemáticas e fez as perguntas erradas em particular. Não sei se isso tem a ver com você, mas ele parecia muito bem por fora, né? Ele parecia incrível por fora, parecia bem poderoso por fora, mas eu tô com um versículo na minha cabeça e não descobri por quê. Eu fico pensando nele, até que percebi que, assim como você precisa perguntar o que importa sobre algumas coisas e colocá-las de lado em algum período da sua vida, eu perguntaria isso: o que precisa colocar de lado? Isso não importa, isso não importa, isso não importa, isso não importa, para abrir espaço para o que importa. Algumas vezes o diabo vai tentar te convencer de que algo não importa quando realmente importa. Como quando Elias orou por fogo no Monte Carmelo e os falsos profetas foram mortos pela espada. Talvez você conheça a história, talvez não, mas não importa se você não sabe os detalhes. Houve um momento em particular que estava no meu coração para falar com vocês, porque ele ficou sozinho depois dessa grande vitória na vida dele. Ele foi para a caverna e passou a noite na caverna. E a voz de Deus falou com ele na caverna. Você tem que lembrar que Deus não gritou, ele sussurrou. E muitas vezes o Senhor vai ser como um sussurro. Sabe, será como um sussurro. Ele não é um Deus controle remoto, ele é um Deus de perto, então vai ser como um sussurro. E a pergunta que ele fez a Elias, não com muitos decibéis, mas com muita claridade, ele disse: o que você está fazendo aqui? O que Elias disse a seguir reflete o que está no coração dele. Ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu ouço na resposta dele as palavras de um homem que fez tudo o que ele podia fazer, mas que chegou à conclusão de que nada disso importa. Eu ouço um homem no final da sua energia que deu tudo o que ele podia dar para as pessoas que ele servia. Eu ouço quase que o oposto de Paulo dizendo: não importa. Nunca vai melhorar. Não importa. Por que tentar? Lembra quando você pregou: estou cansado de tentar mudar? Eu ouvi Elias dizendo isso. Eu tô cansado disso, isso tá fora do meu controle. Já chega. Tô exausto. Eu sou o único que sobrou. E a ironia disso é que ele tinha fé o bastante para que a sua palavra controlasse o sistema climático. Ele teve fé para mandar uma seca. Mas a pergunta que tiraria ele da depressão é a pergunta que você precisa fazer: o que eu estou fazendo aqui? Paulo fez essa pergunta e ele decidiu que eu estou aqui com um propósito. E essa é uma decisão. Essa é uma interpretação. Isso não é um fato na superfície. Isso é um produto da fé dele. E ele decidiu isso. Ele decidiu. Ele poderia ter dito: eu estou aqui porque isso é injusto. Estou aqui porque o sistema está quebrado. Mas focar no que está quebrado não vai te libertar.
E eu vou falar isso de novo: focar no que está quebrado não vai te libertar. Então, enquanto a sua pergunta for, e se eles, quando eles vão e como eles farão, Deus diz: o que é isso? O que eu chamei você para fazer? O que Deus me chamou para fazer? O que Deus me deu nestes dias que não pode ser tirado? O que eu posso controlar? O que eu posso falar? O que eu posso ativar? Como eu posso seguir adiante? Quais são as vantagens? Quem é esse filisteu incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo? Eles viram Golias e disseram: como podemos matá-lo? Ele é grande. Davi disse: como podemos errar? Ele é grande. Tudo que você tem que fazer, me ouça, filho de Deus, tudo que você tem que fazer é mudar a pergunta, mesmo que você não saiba todas as respostas. Eu sinto que eu estou pregando, porque Deus disse: eu não vou te dar uma resposta, eu vou te dar uma pergunta melhor. O que você está fazendo aqui? Você, varão valoroso, o que está fazendo aqui? Você é filha única de Deus, o que está fazendo neste lugar? Depois de me ver muitas e muitas vezes abrir as portas dos céus, rasgar o céu e descer e destruir os seus inimigos, o que você está fazendo aqui? Ele, na verdade, não estava fugindo de Jezebel, que ameaçou ele de morte. Ele estava fugindo de si mesmo, porque ele fez a pergunta errada. Então, se o diabo não puder te distrair, vai desencorajar você. E eu quero ministrar às pessoas distraídas hoje e te dizer que algumas coisas não importam tanto quanto você acha. Mas eu quero falar com algumas pessoas desencorajadas hoje. Você acha que Paulo imaginaria que criaríamos adesivos de para-choque com as coisas que ele escreveu na prisão? Ele nem fazia ideia do quanto importava, e nem você sabe. Então pare de esperar que seu filho de 7 anos diga que você é um pai que vai deixar para ele um legado e que tudo que você está fazendo por mim é bom, e se você me ensinar o caminho que eu devo andar, quando eu for mais velho eu não vou me desviar dele. Você não vai saber o quanto importa até que passe. Então você tem que controlar o seu foco agora. Enquanto ministramos essa palavra para você hoje, imagine se o inimigo te colocou num lugar onde você começou a acreditar que eu não importo. Eu repreendo o espírito de rejeição da sua vida agora mesmo, neste momento. Pelo poder concedido a mim, pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu ministro para você que você importa, e muito. Talvez você nem saiba o quanto importa, até que passe. Mas você tem que ter fé para acreditar, agora mesmo. Vamos nos colocar de pé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você perceba que algumas coisas que você acha que importam tanto, na verdade elas não importam. Porque eu quero que você recupere sua mente, para que você desfrute algumas coisas. Não quero que você leve para o lado pessoal quando alguém descarregar a dor em você. Eu quero que você pare de pensar que tudo que você perdeu é um erro. Me ouça, filho de Deus, algumas coisas Deus deixa de fora de propósito. Paulo diz: fui colocado aqui com um propósito. Eu sei o que estou fazendo aqui porque eu decidi isso. Eu decidi isso. Tudo mais é uma distração. Paulo disse: eu sei o que é importante. Minha paz é mais importante. Minha alegria é mais importante. Eu não vou deixar que nada me distraia do que importa. Essas perguntas estão na sua mente o tempo todo. E vamos falar sobre elas nas próximas semanas, ao continuarmos ministrando essa mensagem para você. Você pode ter presumido que talvez Deus não esteja trabalhando na sua vida, ou que Ele não está vendo sua situação, ou que você tenha cometido um erro tão grande que Ele não pode te usar mais. Isso é tudo mentira. E o passado não importa. Você está na presença de Deus agora. Eu vou te dizer algo sobre Ele. Ele pode pegar coisas que aconteceram com você. Ele pode pegar o tempo que você acha que perdeu. Ele é multiplicador. Ele pode devolver para você.
Mas você tem que assumir. Assim como a Chelsea fala pro operador de câmera, assuma. Eu estou ouvindo Deus dizendo, eu quero que você tenha paz, mas você tem que assumir. Se a sua mente está nas coisas que não importam nessa época, você vai estar tão distraído, meu Deus, isso vai destruir você. Mas minha paz está disponível para você. O que você está fazendo aqui? Nunca achei que você estaria aqui. Com certeza você nunca esteve aqui antes. O que você está fazendo aqui? Paulo disse, eu decidi. Eu estou aqui por Cristo. Por que você não decide isso? Isso seria uma mudança maravilhosa. Já imaginou isso? Se você decidir, eu estou aqui por Cristo. Se você começar a perguntar, Deus, o que está fazendo na minha vida agora? Deus, o que você... Eu não posso controlar todos os fatores, mas eu posso controlar minha resposta. Então, Deus, aqui está a minha vida. Aqui está a minha pequena prisão. Aqui está a minha limitação. Tudo bem? O que é isso na sua mão? Isso importa. Importa o que você disse. Importa o que você acredita. Importa o que você aceita. Importa no que você está meditando. Importa. Cada segundo da sua vida, cada etapa da sua vida, ele está respondendo à pergunta: o que importa? E para cada pensamento que te disse ultimamente, não importa que ninguém vai sentir a sua falta, nesse mundo inteiro é tudo uma distração. O diabo não quer que você saiba que o que está dentro de você é muito maior do que o que está contra você. Quem é esse filisteu incircunciso? Pai, eu entro em acordo com cada pessoa hoje. Que elas percebam a infinita significância da vida delas, que Jesus Cristo morreu por elas. O quanto elas importam. O seu sangue me disse isso de uma vez por todas. O quanto elas importam o bastante para que o Senhor as criasse únicas, design personalizado, sob medida. Obrigado, Senhor, eu fui colocado aqui com um propósito. E hoje nós falamos com cada situação. E sim, Espírito Santo, eu quero te dar um momento para dar a elas uma pergunta melhor. Em vez de porque isso acontece comigo, porque isso sempre acontece comigo, o que tu pode fazer através disso? Ao mudar essas perguntas, esperamos uma libertação do céu em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o seu convite continua aberto para nós. Que se pedirmos, nós receberemos. Em nome de Jesus. Amém. O poder de uma pergunta melhor. Dê o seu louvor ao Senhor se você recebeu essa palavra. Vamos louvar a Ele em todos os lugares, pequeno, grande. Vamos oferecer a Deus todo esse espaço. Vamos oferecer a Ele nossos louvores. Vamos lá, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele vai habitar aonde quer que haja louvor. Obrigado, Senhor. Quantos estão prontos para perguntas melhores? O que importa? O que significa o que eu devo escolher? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tirou algum ensinamento disso? Conta pra mim. Escreve aí nos comentários se Deus falou com você também, de onde você está assistindo e um pouco do que Deus falou com você através dessa mensagem seria ótimo. Isso importa pra mim. Algumas pessoas dizem, eu escrevo nos comentários, mas não importa. Importa sim. E sua doação importa. Eu quero agradecer a todos que doam pra esse ministério para alcançarmos pessoas. Em nome de todos aqueles que foram libertos, salvos, encorajados, inspirados ou levados a Jesus através desse ministério. Obrigado, sua doação importa, quando você compartilha o link importa. Cada coisinha faz uma diferença. E eu quero agradecer muito mesmo por estar conectado a esse ministério. Eu tô empolgado para me aprofundar no ensinamento, espero que você também esteja. Deus está sempre no controle, mas Ele não toma decisões por nós. E acho que você tomou uma boa decisão hoje de aceitar a palavra de Deus em seu coração. Agora tenha certeza de obedecer o que Ele falou pra você. Tenha coragem de dar esse passo, não importa o que Ele te peça pra fazer. Você sabe que Ele recompensa os que o buscam. Então eu oro por você, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana que você faça melhores perguntas. Deus, o que o Senhor está fazendo neste momento? O que está fazendo na minha vida agora? E oro para que você veja à sua volta
quando ele apresentar novas oportunidades para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Nós te amamos, Holly, e eu oramos por você. Até a próxima.